Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vocês estão conseguindo ver a imagem, escutar o áudio também? Tá tudo ok? Ok, obrigado, pessoal. Então, acho que não teremos problema para a transmissão do webinar. Bom, hoje, normalmente o Nelson, né, é quem faz a moderação. Ele me auxilia o pessoal aqui na resposta do chat, né? Mas como ele está de férias, né? Hoje vai ser o Valentim. O Valentim vai estar me auxiliando aqui nessa transmissão, tá? Então, se tiverem qualquer pergunta, né, durante a transmissão, vocês podem estar enviando a pergunta para ele, tá? Só não esquece, né, de digitar o joguinho da velha antes, né? Antes da pergunta, tá? Aí facilita para a gente verificar essas perguntas, tá? Então, qualquer problema, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Por favor, podem me perguntar. E no final da transmissão, vamos ficar um pouquinho, né? Para responder também. Na capa da apresentação, né? Que vai aparecer, tem os meus dados, né? Tem o meu telefone e o meu celular e o meu e-mail, tá? Então, depois do webinar, da transmissão, vocês podem estar me enviando as perguntas também, tá? Eu estou totalmente à disposição de vocês aí. Ô Erasmo, o áudio e imagem tá chique, é? Só o apresentador que não ajuda muito mais, né? Fazer o quê? Mas a imagem e o som estando ok, tá bom demais, né? É, daqui a um minuto a gente começa então? Pelo meu relógio são 3h29. Então daqui a pouco a gente já começa a transmissão. É, deixa eu diminuir o ar aqui que tá ficando frio. Bom, pessoal, então vamos começar. Eu vou já passar para a imagem da apresentação, tá? Vocês estão conseguindo enxergar o PowerPoint? A primeira página da apresentação? Ô Luiz, tá tão frio assim, meu, aí no sul aí, meu? Aqui tá frio, mas nem tanto. Bom, pessoal, então deixa eu... Olha a Dora aí. Tudo bem, Dora? Como estás? Bom, vamos começar, né? Depois a gente conversa. Bom, então vamos dar início à transmissão do webinar. E hoje vai ser sobre medição ótica, né? Fundamentos e sua aplicação para projetor de perfil e microscópio, ok? Bom, eu vou falar bastante sobre essa linha, né? Que são equipamentos para fazer medição, visualização em 2D, ok?
Aqui é só umas fotos, né, dos nossos produtos, né, da linha de projetor de perfil e microscópio, tá? E conforme eu já antecipei aqui, né, são equipamentos, né, para ajudar na visualização e na medição 2D, tá, das peças, tá? Logicamente sem contato, né? E normalmente para peças pequenas ou médias, tá? Eu vou falar sobre o microscópio, o modelo estéreo microscópio, os microscópios para medição, tá? E uma das características do microscópio é que você tem uma imagem muito boa, né? E é um equipamento compacto, tá? E tem a possibilidade de usar câmera, tá? Não ficar só na visualização no ocular, tá? E o projetor, né? Ele seria um equipamento para peças mais pesadas, peças maiores, né? Pode ter outros usuários, né? Também podendo acompanhar a medição. E também é um equipamento muito bom para fazer comparação de perfil, tá? Bom, onde usamos, né? Tanto o projetor quanto o microscópio, tá? Pode ser em qualquer ambiente, né? Por exemplo, a gente vai falar, né? Estou falando de uma empresa, né? Uma indústria, tá? Tanto o projetor quanto o microscópio ele pode ser usado no chão de fábrica, no meio da produção, tá? Pode ser dentro de um laboratório, tá? Ou até no controle de qualidade, né? Ou seja, é um equipamento que pode ser usado em qualquer lugar da fábrica, né? Fábrica ou, né? Sei lá, escritório, qualquer lugar, tá? São equipamentos pequenos, né? E também você pode utilizar qualquer bancada, né? Desde que não seja, né, tomando cuidado a ergonomia também, né? Mas é um equipamento pode ser utilizado em qualquer lugar. Falando um pouquinho do início, né? Do criador do projetor de perfil, né? Ele foi inventado pelos americanos, né? James Harkness e Russell Porter, tá? E em conjunto com uma universidade americana, eles fizeram um projeto, né? Do primeiro projetor de perfil, tá? E a empresa, né, onde o Sr. James, né, trabalhava, nessa Jones Lawson Machine Company, né, foi onde foi produzido o primeiro projetor em escala comercial, tá, no ano de 1919. E no caso do Brasil, tá, desculpa, Brasil não, né, no caso da Mitutoyo, tá, no Japão, né, o primeiro projetor da nossa linha, né, do modelo PJ203, tá, e foi produzido em 1958, tá, esse modelinho que está à direita aí, tá. Você vê que basicamente, né, tanto o projetor de 1919 quanto o projetor de 1951, ele manteve, né, muita característica, a forma física dele, né, não há muita alteração, né, no modelo, né. Falando um pouquinho do princípio, né, de funcionamento do projetor, né, então do lado esquerdo aqui você tem o feixe emissor, né, de luz, tá, uma lente condensadora para fazer o alinhamento desses feixes, né, em direção à peça de medição. Depois ele passa pela lente de projeção, aqui no caso seria uma lente objetiva, tá? E aqui, conforme a ampliação que você precisa, né, você pode ir trocando essas lentes objetivas. E a imagem ela é projetada na superfície onde nós chamamos de vidro do anteparo, né? Naquela superfície onde é projetada a imagem, tá? Então esse é o princípio de funcionamento do projetor. Ele é um princípio bem básico, né? Com lentes, praticamente lentes, né? Lentes e espelhos, tá? E uma tela onde vai ser projetado. Existem projetores com imagem direta, né? Direta ou ereta, né? Algumas pessoas falam, e invertida, né? O que significa isso, tá? Por exemplo, do lado esquerdo aqui é um exemplo de imagem direta, ou seja, o F seria a peça, né? E conforme eu movimento ele para frente ou para
para o lado esquerdo, a imagem projetada no vidro do anteparo também se movimenta conforme a direção que você movimenta a mesa. Tá? E a imagem e projetor com imagem invertida é ao contrário, né? Existem esses dois tipos de projetores. E também tem que falar sobre a iluminação, né? Diascópica e episcópica, né? Eu não sei porque que usam esses termos difíceis, mas normalmente a gente acaba falando em iluminação de contorno e superfície, né? Fica mais fácil de entender. Mas, né, diascópica seria essa imagem à esquerda, né? Onde eu utilizo somente uma iluminação para verificar o contorno da peça. A episcópica, que seria aquela iluminação que vem por cima da peça, né? Que seria para verificar a superfície. Ou também você pode utilizar as duas iluminações ao mesmo tempo para fazer a visualização ou medição da peça. No caso da Mitutoyo, são 3 tipos de projetores, né? Aqui eu estou dividindo em séries, né? No caso eu vou falar primeiro da série PJ. O projetor da série PJ, nós temos 2 modelos que nós comercializamos, né? O PJ A3000 e o PJ H30. Esse PJ A3000 é o modelo de projetor que mais existe aqui no Brasil, tá? É um modelo que mais se vende, que mais você vai encontrar nas empresas, tá? Ele tem um diâmetro da tela de vidro de anteparo de aproximadamente 300 milímetros, tá? Onde eu coloco a peça sobre a mesa de vidro e a iluminação ela vem de baixo, né? A iluminação de contorno ela vem de baixo para cima, passa pela lente objetiva. Aqui tem um jogo de espelhos, né? E depois a imagem é projetada aqui na frente, tá? Então é um projetor muito versátil, né? Porque ele atende a uma grande quantidade de gama de peças e tamanhos, né? Ele vai normalmente instalado em cima de uma bancada, né? Não muito alta, tá? E o ideal, né, é que onde é visualizado o centro da tela de projeção fique na altura dos olhos da média das pessoas que vão utilizar o equipamento, tá? Se você precisar de especificação de bancada, essas coisas, vocês podem estar perguntando para a gente que a gente fornece, né, a altura ideal dessas bancadas para a instalação do projetor. E o PJH30, né, que é um dos nossos modelos mais sofisticados que existe, que também vou estar explicando nos próximos slides. O PJ-A3000, né, que é esse primeiro modelo que eu falei, que é o nosso campeão de vendas, né, é o modelo que mais existe aqui dentro do Brasil. Em um dos treinamentos que eu participei no Japão, me falaram que, dependendo de alguns países, né, existe mais do modelo PH, que eu vou mostrar adiante, tá? Mas aqui no Brasil, sem sombra de dúvidas, esse modelo vertical, né, é o que mais se comercializa e o que existe mais no mercado, tá? Bom, uma das características dele é que ele a imagem é invertida, tá? Aquele slide anterior que eu expliquei. Ele tem um diâmetro efetivo de 315 milímetros, tá? E a exatidão de ampliação, né, que é aquela exatidão da imagem projetada aqui no vidro do anteparo, para contorno 0,1% e para a superfície 0,15%, tá? Ele utiliza uma lâmpada halógena de 24 volts, 150 watts. E no caso, né, dependendo do tipo de peça que você vai precisar medir, né, existem essas lentes objetivas opcionais, né, de 20 até 100 vezes, né, para você poder ampliar mais a imagem, tá? Então, aqui no caso do modelo PJ-A3000, se eu precisar medir uma peça menor ainda do que já é medida na lente 10 vezes, né, você pode simplesmente tirar de 10, botar de 100 e continuar medindo, tá?
Esse modelo PJ A3000, ele tem desde mesa de 50 por 50 milímetros até 200 por 100 milímetros, sendo que a de mesa menor, ela utiliza cabeçote micrométrico digital, e a partir da 100 por 100 já vira escala linear, tá? Uma característica importante, né, é sempre observar, né, antes de você adquirir ou utilizar um projetor, é verificar o peso da sua peça, tá? Aqui tem a especificação de peso máximo que a mesa aguenta, é uma mesa de vidro, tá? Então não pode ser peça muito pesada. No caso, varia de 10 a 8 quilos, de 8 a 10 quilos no caso, né? Uma das características do projetor PJ A3000, principalmente a que utiliza a escala linear, é que ele tem um sistema de avanço rápido da mesa, tá? Existe esse manípulo aqui que eu vou girando, movimentando ele, né? Ele tem um fuso aqui, tá? Ou eu posso destravar ele, soltar ele do fuso e fazer um movimento rápido, tá? Então eu ganho velocidade de medição com esse sistema. Vou falar um pouquinho agora do PJH30. Esse modelo, né, a cara dele é praticamente igual, né, do PJA3000, mas ele tem algumas características diferentes, tá? A começar pelo tipo de imagem projetada, ela já é uma imagem direta, ok? O tamanho do diâmetro do vidro do anteparo praticamente é o mesmo, tá? A exatidão de ampliação é a mesma, tá? Existe, aqui no caso, diferentemente do PJ3000, ele tem uma lente de 5 vezes, tá? E o curso de medição a partir de 100 por 100 até peças de, né, com um eixo de 300 milímetros, 300 por 170, ok? Esse modelo aqui, se vocês verificarem aqui no canto, ele tem um manípulo para você ajustar o foco da peça. No caso do PJA3000, o que movimenta é a mesa, e no caso do PJH30, o que movimenta é essa parte aqui de cima, né, onde está fixo a lente, tá? Essa diferença é uma das diferenças, né? E esse modelo aqui existe com essa movimentação da torre manual e motorizado também, tá? Existe projetor com essa parte de movimentação do foco aqui motorizado. Peso nos modelos menores 10 kg, né? E no modelo maior ele já aguenta um peso maior de 20 kg, tá? Aqui tem uma explicação, né? Aqui no caso a mesa ela é fixa, né? Ela não se move, então você pode colocar peças mais pesadas. E a exatidão também, né? Das duas lineares do eixo X e Y, né? Ela tem uma exatidão a partir de 3 microns, tá? Então é uma exatidão bem apertada essa daqui, ok? Diferentemente também do PJ3000, né? O sistema de iluminação para você fazer medição de superfície, né? Eu tenho como ajustar a posição. Eu posso jogar a iluminação para dentro da lente objetiva para fazer a medição superficial, ou iluminar diretamente a peça através desse feixe número 2 aqui. Então ele tem como alterar a posição do feixe de iluminação de superfície. Esse sistema, né, também eu posso colocar até 3 lentes objetivas nele, né? Então, para medir uma peça com diferente ampliação, eu não preciso ficar tirando e colocando as lentes objetivas. Simplesmente eu giro a torre aqui, né, e vou mudando a ampliação. Outro diferencial desse projetor, né, ele tem um sistema de iluminação que eu consigo alterar o nível de iluminação, tá? Então existe um potenciômetro para cada tipo de iluminação, né, para contorno e superfície, né, onde eu consigo ajustar o nível de iluminação. E como eu falei, existe o modelo motorizado, né, da coluna das lentes objetivas. Então eu consigo subir e descer ou no modelo manual ou no modelo motorizado. E agora a série PH, tá? São os projetores horizontais, né? Também tem bastante no mercado nacional, você encontra bastante desse modelo.
A característica dele é que a iluminação, né, a fonte de luz, ela fica na frente do projetor, tá? Passa pela lente objetiva e também através dos espelhos, né, da posição dos espelhos, ela projeta a imagem da peça no vidro anteparo frontal, ok? Esse tipo de projetor é mais utilizado para peças pesadas, tá? Peças cilíndricas, né? Aí pode ser peças compridas também, porque a mesa de medição dele, né, principalmente no eixo X, ela é bem grande, tá? Então, vocês podem utilizar esse tipo de peça nesse modelo PH, tá? Aqui na foto, né, tem os dois modelos. Esse primeiro aqui seria o modelo PH3515F e o PH-A14, tá? Então você verifica que a fonte de luz fica na frente do projetor desses dois modelos aqui, tá? E a lente de projeção, no caso PH3515, ela é perpendicular, e no caso PH14 ele fica um pouquinho inclinado, tá? Aqui, como eu falei, uma das características, né, é que ela aguenta pesos maiores, né? Peso máximo de 45 kg sobre a mesa. E não é uma mesa de vidro, é uma mesa de alumínio, né? Então, não corre o risco de quebrar ou de ficar riscando o vidro também, tá? E por último, o projetor da série PV, né? É um projetor grande, né? De tamanho grande, tá? Só que não é para medir peça grande, tá? Ele até mede, né? Ele tem uma mesa de 200 por 100, ele até mede peças grandes, mas não muito pesadas, tá? Mas a principal característica dele é para você fazer medição por comparação, tá? Então, deixa eu avançar. Então, só explicando, né? A iluminação, a fonte de luz fica na parte de cima do projetor, né? Passa pela lente objetiva, rebate aqui no espelho e a imagem é projetada na tela aqui na frente, tá? Ela já tem um vidro do anteparo, né, de diâmetro de 508 milímetros, ou seja, praticamente 200 milímetros a mais de área de projeção, né, maior do que os outros modelos, tá? Também tem o conjunto de lentes objetivas, né, que vai de 5 a 100 vezes, tá? E o intuito desse projetor, como eu falei, né, é fazer comparação de perfil, tá? Então, como é que eu faço comparação de perfil num projetor, né? Então, no caso, eu coloco a peça aqui sobre a mesa de vidro, tá? E eu imprimo tipo num papel vegetal, né? A peça, por exemplo, né? Então, eu vou colocar uma peça aqui e usar uma lente 10 vezes, tá? Então, eu faço a impressão em um papel vegetal da peça numa escala de 10 vezes, tá? Eu apoio o papel vegetal aqui sobre o vidro e faço a comparação. A peça vai estar projetada aqui, né? E com isso, com o papel, eu consigo fazer a comparação do modelo ideal, né? Da peça ideal em relação à peça que foi fabricada, né? Então, esse tipo de projetor da série PV, né? Ela é muito utilizada dessa forma. Logicamente, ela mede também porque tem o sistema de escala linear aqui, e você pode acoplar um contador no equipamento, né? Então, com isso você consegue fazer medição igual aos outros projetores também, tá? Esse projetor, né, eu falei, apesar de ser grande, ele suporta um peso máximo de 5 kg somente, tá? Então, são peças não muito pesadas que você pode colocar nesse projetor. Aqui é um exemplo, né, de aplicação. Eu acho que muita gente já mediu, né, parafuso, né, peças com rosca. Então, no projetor de perfil, né. Então, aqui é uma foto, né, de uma imagem dessa peça projetada aqui, né, na tela do projetor aqui. E o que você consegue medir, tá? Né, começando aqui pela direita, tá? Você consegue medir o ângulo, tá? Inclusive, alguns modelos possuem o marcador de ângulo na parte frontal aqui, além das coordenadas x, y, né?
você consegue medir o passo, tá? O diâmetro, a distância externa, tá? Essa outra distância aqui, tá? Isso aqui é assim muito fácil de, né, obter essas medidas, né, utilizando o projetor de perfil. Um outro exemplo, né, essas pastilhas aí, também eu consigo, né, aumentar a imagem para fazer a medição, né? Então aqui eu consigo medir o desgaste da ferramenta através da utilização do projetor de perfil. E peças como essa também, né? Eu consigo, são peças, são os núcleos, né? São peças, tem algumas peças pequenas, né? Que com o auxílio do projetor de perfil eu consigo fazer medições como diâmetro, né? Eu tenho também possui um tipo de contador, né? Por exemplo, se eu precisasse medir o diâmetro externo aqui, né? Pegando pontos em cada trecho aqui, utilizando um contador específico, eu consigo fazer a medição também, tá? Lembrando que no projetor de perfil, né, na verdade, né, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, medir esse círculo interno aqui, o diâmetro do círculo interno, né, a medição no projetor em si, né, no projetor raiz, vamos dizer assim, né, sem aqueles contadores, né, especiais, né, como é que eu faço a medição, tá? Eu pego a distância mais afastada, né, aqui do lado esquerdo e o outro ponto mais afastado do outro lado, e com isso eu consigo medir o diâmetro barra a distância, né? Vamos dizer assim. Então, num projetor simples, né? Eu consigo determinar o diâmetro através da distância de dois pontos. Aqui são alguns acessórios, né? Para projetor. Né? No caso, aquele contador específico que eu estava falando, que é o QMData 200, tá? Existe o OptoEye e o Geopack 2D, tá? Então, o que é esse QMData 200? Tá? Ele é um contador, né, que faz, vamos dizer assim, as funções um pouquinho desse programa Geopack 2D, que eu vou explicar também. Tá? Ele tem algumas funções de macros, também eu vou... essa parte de explicação do QMData 200, os slides estão lá para frente, tá? Eu vou explicar mais detalhadamente. Mas aqui o que eu quero falar é que eu consigo, por exemplo, na medição de um diâmetro, né, se for só um projetor, eu precisaria... através da distância de dois pontos eu chego no diâmetro. Aqui não, eu consigo medir o diâmetro de uma peça com mais do que dois pontos, né? Pelo menos a partir de 3 pontos ou para mais, né? Medindo com 3 pontos eu consigo o diâmetro, medindo com 4 pontos ou mais eu consigo o valor do diâmetro e o erro de ovalização também, tá? Então eu consigo ter um resultado mais confiável utilizando mais pontos de medição através do QMData 200. E o OptoEye, ele faz o reconhecimento da borda, né? No caso do projetor, a medição depende muito do operador, da visão do operador. O OptoEye não, o OptoEye, com o OptoEye, né, já não depende tanto do operador, porque ele detecta a borda automaticamente, tá? Então, você tem uma repetibilidade melhor no resultado de medição, tá? Principalmente quando são operadores diferentes, né? Então, de repente tem um operador novato e outro experiente, tá? De repente, se você fizer uma comparação de medição, de resultado de medição entre eles, você pode ter, né, uma divergência um pouquinho grande. E utilizando o OptoEye, onde ele detecta automaticamente a borda da peça, isso não vai ocorrer, tá? E o projetor também tem a condição de você utilizar o programa Geopack 2D, né, que é um programa de medição, né? Para quem conhece tridimensional, né, já trabalhou com esse programa Geopack, só que no caso da tridimensional ela é 3D e no caso do projetor ela é 2D. E possui basicamente as mesmas, ele faz a medição dos mesmos elementos geométricos, né? A única coisa é que, né, medição em 2D só, tá? Então, o projetor, ele tem a possibilidade de você instalar um programa de medição nele também para fazer a medição. Kit de fixação. Não sei se a maioria sabe, a Mitoyo está trabalhando também fortemente com os kits de fixação. Aqui no caso é um exemplo de um kit para projetor, né? Seria essa placa
com vários tipos de com furos, né? E essas hastes para modulares, né? Para você montar conforme a geometria da sua peça, tá? Pode ser utilizado tanto projetor, mas também para outra linha de equipamentos também, tá? Principalmente máquinas tridimensionais, equipamentos de medição de forma, né? Os nossos contracers, rugosímetros também. Então eu posso utilizar esse kit, né, de fixação modular de peças para vários outros tipos de equipamentos também. E vamos começar com a parte de explicação da parte do microscópio, né? Eu vou começar com o microscópio estéreo, tá? Microscópio estéreo, para quem não sabe, são microscópios para visualização, né? Eles não são microscópios para medição, tá? Então é só para visualizar um acabamento, né? Ter uma forma de ampliar, né? Aquela peça ou sei lá, aquele produto que você quer verificar, tá? Aqui no caso a Mito trabalha com modelo binocular, trinocular, ou seja, ele tem uma entrada de câmera aqui em cima. Esse aqui é com lâmpada halógena e esse modelo aqui trinocular com lâmpada de LED, tá? Uma das características, né, do microscópio estéreo, né, que ele tem alta resolução, né? Ele tem também um sistema de zoom, né? Eu consigo aumentar a imagem dele através desse sistema de zoom que tem internamente aqui, né? Esse ângulo de observação, né? Eu tenho um modelo que pode estar a 45 e 60 graus, tá? Ajustes de dioptria também, né? Distância interpupilar também ajustar. Só tem palavra difícil nesse negócio aqui, né? Mas então, porque cada ser humano tem uma distância interpupilar, né? Então o microscópio ele é feito de uma forma, né, que atenda, né, para a população toda, ok? Esse modelo aqui ele tem uma faixa de ampliação de 1 a 4 vezes, né? Distância de trabalho 80 milímetros, né? Uma distância de trabalho seria a distância entre essa parte do microscópio até a peça, tá? Porque se você tiver uma distância de trabalho muito pequena, né, você corre o risco de bater a peça nas lentes. Aqui nesse modelo estéreo, né, como a mesa é fixa, não tem tanto problema, mas de repente você está num outro microscópio que a mesa é móvel, tá? Se você não tomar cuidado, né, pode acabar batendo a peça na lente objetiva, né? E também tem um sistema de propriedade antifungo, né, para evitar aqueles fungos nas lentes, né? Bom, uma das características principais desse microscópio estéreo que nós temos, né, esse seletor de zoom óptico. Então ele tem um tipo de manípulo aqui, né, que eu consigo aumentar ou diminuir a ampliação da imagem, tá? E com isso você consegue ver melhor a sua peça, a característica da peça. E como acessório opcional, né, ele possui um sistema de iluminação, né, anelar ou focado mais na característica, né? Também tem vários oculares e lentes objetivas e principalmente a câmera, né? Eu consigo colocar uma câmera no estereomicroscópio e ter a imagem projetada no monitor, tá? E apesar de ser um estereomicroscópio, ou seja, somente para visualização, mas o programa, né, da câmera permite fazer algumas medições simples também. Bom, vou começar a falar dos microscópios de medição. São dois, vou apresentar dois modelos, né? O primeiro é esse TM500, tá? Ele já vem com esses cabeçotes micrométricos digitais, tá? Eu tenho dois modelos, mesa 50x50 e 100x50, tá? Então, devido ao fato, né, de ter esse cabeçote micrométrico aqui, com resolução de 1 micron, eu já consigo fazer algumas medições no microscópio. Ele também tem alguns sistemas auxiliares, né, de iluminação para melhorar a captação da imagem, tá? E também eu consigo fazer algumas medições simples de ângulo também,
né, utilizando esse sistema aqui. O modelo MF, né, já seria um microscópio de medição mais avançado, com melhor exatidão, com mais opcionais, né, para auxiliar na medição. Tá? Esse modelo mais à esquerda ele é totalmente manual, com a mesa manual. Eu tenho um modelo com a mesa automática e também tenho os modelos também onde eu consigo ter até 3 lentes objetivas, né, para fazer para você ganhar agilidade na medição e na visualização das peças, tá? E todos eles aceitam câmeras, tá? Uma característica é que ele tem consegue, né, fazer medição de peças grandes, né, de até 400 mm de eixo, tá? Igualmente ao projetor, ele tem sistema, né, de você poder avançar rapidamente, né, movimentar rapidamente a mesa também para fazer a medição, tá? E a distância de trabalho, né, que eu falei no comecinho do microscópio estéreo, né, que é essa distância aqui, né? Então, justamente esse caso aqui, né, se eu tiver, por exemplo, alguns obstáculos na sua peça, né, dependendo da distância focal, você tem que tomar muito cuidado, tá? Então, por exemplo, se eu utilizar uma objetiva de uma vez, ele vai ter uma distância de 60 mm, tranquilo, até tranquilo, né? Agora, se eu colocar uma lente de objetiva de 100 vezes, essa distância é de 6 mm, tá? Então, aí você já tem que tomar cuidado na hora de movimentar a mesa, né? Para não bater na lente objetiva e acabar danificando não só a lente, mas também o eixo aqui de onde está a lente objetiva, tá? E aqui são diversos lentes, né, que estão especificados aqui, né? Eu posso trabalhar naquele modelo que utilizar uma lente de objetiva de cada vez, ou esse modelo que eu posso colocar várias lentes também. No caso do microscópio MF, né, eu posso ela possui também como acessórios alguns filtros, né? Então, dependendo do tipo de peça, da cor da peça, eu consigo utilizar esses filtros, né, para facilitar ou melhorar a visualização da característica onde você quer fazer a medição, tá? Inclusive com unidades de polarização, né, que eu posso inverter, né, deixar ele mais escuro também para poder facilitar alguns tipos de visualizações. E o microscópio MF, ele também pode receber uma câmera, tá? E um programa de medição, tá? Esse programa de medição, ele é o mesmo dos nossos equipamentos de medição por imagem, tá? Que são os programas que é a SPAC, né? Que é a SPAC Vision Unit, tá? Ele utiliza o mesmo programa dessas máquinas. Ele praticamente vira uma máquina de medição por imagem, né? Através dessa inclusão da câmera e do programa, tá? E consequentemente, né, você ganha muitas melhorias, né, com a inclusão desse software de medição, tá? Aqui é um estudo, né, que a Mitutoyo fez, que ele consegue reduzir até 90%, tá? No caso de você medir no microscópio simples ou no microscópio com a Vision Unit, tá? Isso aqui é aquele caso que eu falei que depende do operador, né? Dependendo do operador, você pode, na hora de você coletar o ponto aqui da borda, né? Isso pode ter variação na posição do ponto da borda, sendo que no caso da Vision Unit, ele automaticamente detecta a borda, né, essa aresta, né, e com isso você consegue reduzir bastante a variação no resultado de medição. E também o tempo de medição, né? Por exemplo, se você for medir esse círculo aqui, se você tiver o programa Vision Unit ou a câmera sistema de Vision Unit, né, você simplesmente clica na borda do círculo aqui e ele automaticamente já pega o ponto do círculo todo, tá? E apresentando o resultado de medição de imediato. Então, com isso você ganha também velocidade na medição. Então, redução na variação, né, dos valores medidos e redução no tempo de medição, utilizando esse sistema do Vision Unit.
aqui são alguns exemplos de medição, né? Então, tanto projetor, microscópio, o sistema de Vision Unity, né? Eles são ideais para peças estampadas, tá? É o que eu consigo fazer a medição de contorno ou superfície, né? Mudando o tipo de iluminação. Materiais maleáveis, né? Flexíveis, de borracha ou de plástico. Então, tudo aquelas peças que você não pode ter contato, né? Para fazer a medição, o projetor microscópio ele consegue fazer a medição. Essas aqui são peças de borracha também, que seria a guarnição, né? Das portas dos carros lá, né? Então consigo também fazer uma medição tanto no projetor também quanto na Vision Unity. No caso, a Vision Unity ele fornece, né, por exemplo, o raio, a espessura aqui diretamente na tela de medição para você. Vamos falar então um pouquinho do QMData 200. Ele é um contador tanto para projetor e para microscópio também. Ele pode ser utilizado nesses dois equipamentos, tá? Ele é um equipamento, um contador, né, ou um processador de dados, como está escrito aqui, né, que vai facilitar e ajudar na medição tanto no projetor quanto no microscópio, tá? Então, ele tem várias funções de navegação, função para você fazer um programa de medição, né? Ele comunica, ele tem uma saída RS-232, ele pode também enviar dados para o computador, tá? Ele faz cálculo estatístico também, tá? E também, no caso aqui, coordenada XY aqui no caso, né? Então, todo ponto que você pegar, ele cria uma coordenada XY para você fazer o cálculo sei lá, de diâmetro, distância, de qualquer elemento geométrico, né? Isso aqui seria mais ou menos não, né? Eles aqui é a cara do QMData aqui, né? Que são as teclas, né? do QMData 200, tá? Essa primeira tecla, né? Que seria a de reconhecimento automático. Isso aqui é o seguinte, tá? Normalmente, né? Por exemplo, na tridimensional ou numa máquina de medição por imagem, primeiro eu seleciono o elemento que eu vou medir, né? Seja um círculo, uma linha, um ponto, e vou lá e depois meço na peça. Esse sistema de reconhecimento automático é o seguinte: se você clicar nele, você não precisa selecionar o elemento primeiro, você vai direto na peça, tá? Por exemplo, eu vou medir um diâmetro, tá? Com 3 pontos. Você coleta, né, os 3 pontos do círculo e automaticamente o QMData 200 ele vai reconhecer que aquilo ali é um círculo, né? Então ele já pergunta se é um círculo ou não, tá? De repente, né, você está medindo um círculo muito aberto, né, parecido com quase uma linha, tá? Então, nesses casos, o QMData 200 ele já também, né, te dá outras opções para você falar se o que você está medindo é um círculo ou se é uma linha, por exemplo, tá? Então, ele tem esse sistema, né, de reconhecimento automático para você não precisar ficar escolhendo o elemento que você vai medir antes de fazer a medição, tá? Ou, né, no modo tradicional, né, escolher a ferramenta, o elemento geométrico que eu quero medir, depois vou lá e meço, tá? Então, para medir uma linha, pelo menos 2 pontos, né? E se você medir a partir de 3 pontos, ele te dá também não só a linha, mas também o erro de retilínidade. O círculo, mesma coisa, tá? Pelo menos 3 pontos, a partir do 4º ponto ele já te dá também, além do diâmetro, ele já te dá o erro de ovalização dele, de circularidade dele, tá? E assim por diante, tá? E as outras macrofunções, né, que tem no QMData 200 também. Por exemplo, eu quero medir a distância entre duas paredes, né, distância entre o centro de um círculo e uma parede, distância entre 2 furos, né? Então eu consigo medição de ângulo. Então já são funções, né, que são essas macros aqui, que eu posso também selecionar e fazer a medição, tá? E tem também paralelismo, perpendicularidade também. E também, tinha falado, né, análise estatística também, ele consegue fazer medição
apresentando o resultado estatístico também. E criação de part program, né? Ou seja, você consegue fazer um programa de medição para deixar lá o projetor na linha de produção, por exemplo. Tá? O operador seleciona o programa da peça e vai seguindo a sequência que o QMData 200 vai indicando. Tá? Então, o operador não precisa entender muito, né, do processo de medição. Aqui é um exemplo, né, de que se fosse só um projetor de perfil, né, muitos dos elementos, das cotas aqui, né, o projetor sozinho ele não iria conseguir medir, tá? Só que utilizando o processador QMData 200 você já consegue medir, tá? Então, por exemplo, né, no caso do projetor simples, né, essas distâncias, o ângulo, o diâmetro, tranquilo, mas as posições, né, do centro ou distância entre centros, né, eu já não conseguiria medir no projetor simples, mas com o QMData 200 eu consigo, né. Nessa peça, por exemplo, né, o que eu posso fazer é colocar a origem aqui, né, a origem da peça aqui e depois medir os elementos, tá? Aí ele já vai me dar as coordenadas XY, as distâncias, né, e assim por diante, tá? Então, com o QMData 200 ele amplia, né, a possibilidade, a capacidade de medir outros tipos de cotas e mais peças também. Aqui é um exemplo, né? Acho que já comentei aqui, vou ser rápido então, né? Então eu seleciono o diâmetro, né? Meço os 3 pontos e me dá as coordenadas do centro, né? X, Y e o diâmetro. No caso do ângulo, coordenada também do ponto, né? De intersecção e os dois ângulos que você pode medir, tá? Largura ou distância, né? De duas paredes, né? Eu faço a medição através de 3 pontos, eu consigo determinar essa distância, tá? O Optoeye também, eu falei acho que no começo, né, da apresentação, ele tem um sistema de captura, né, do ponto automático, né, ou seja, quando ele está, por exemplo, nessa questão aqui, né, o escuro é a peça, né, então quando ele passar nesse limiar, né, da peça do escuro com claro, ele consegue detectar o ponto. Aí ele manda a coordenada XY para o QMData 200. Então você só simplesmente vai passando, né? Por exemplo, eu quero medir esse ângulo aqui, né? Então eu passo 2 vezes nessa linha aqui, 2 vezes nessa linha aqui e ele já me dá o valor do diâmetro, tá? Então você consegue uma repetibilidade melhor e uma velocidade de medição melhor, mais rápida também. Acessórios para microscópio, também como eu falei, QMData 200 você pode utilizar no microscópio também. E o que facilita bastante esse camarada aqui, né, que é a câmera, existe câmera de 3 megapixels e 5 megapixels, né, e com isso você consegue ver a imagem projetada no display do computador, tá? Alguns tipos de peças, né, ou seja, muitos tipos de peças, né, que eu posso utilizar tanto para medir tanto no projetor quanto no microscópio, né? São pastilhas, implantes dentários, peças estampadas, peças plásticas, peças de borracha, né? Que não pode sofrer contato, componentes eletrônicos que eu preciso ampliar, né? Eixos, né? Peças usinadas. Então, essa projetor, microscópio, ele tem um mercado vasto, né? De aplicações de peças que eu consigo medir. Eu vou mostrar alguns exemplos, né, de aplicação de projetor, tá? Aqui no caso são lâminas do fugiu o nome da peça aqui, mas o que ele vai medir aqui é o ângulo de afiação das lâminas, tá? O projetor, né, como ele consegue ampliar, aqui no caso acho que ele está usando uma lente de 50 vezes, tá? E com isso você amplia bem essa lâmina, né, que ela é bem fina na ponta, né, e consegue fazer a medição do ângulo, tá?
Esse aqui é o modelo do projetor, é o PJ A3000, né? Ele tem um contador de ângulo do lado esquerdo aqui e as coordenadas x e y aqui do lado direito, tá? Então, no vídeo do anteparo tem duas linhas de referência, né? E com isso eu consigo fazer a medição do ângulo, tá? Esse aqui é um exemplo de medição com aplicação para o projetor PV5000, né? Que é aquele maior lá, tá? Eu tenho no caso aqui eu quero ver o perfil, tá? Eu quero fazer uma comparação do perfil. Eu coloco a peça aqui em cima do vidro aqui e papel vegetal aqui na tela, tá? Eu consigo fazer a comparação, a medição por comparação. Ou utilizando o sistema de Vision Unit, né? Aquele sistema de câmera e programa que é SPAC, eu conseguiria medir o diâmetro o raio, né? Dessas curvas aqui, né? Então, tenho aplicação tanto para projetor quanto para microscópio com sistema de câmera e programa. Eu quero ver rebarba no processo de injeção de qualquer tipo de peça, tá? Microscópio ou projetor, né? Microscópio, estereomicroscópio ou projetor. Eu faço ampliação e consigo verificar se existe, se está tendo rebarba no processo de injeção. Peneira granulométrica, né? O pessoal é bastante utilizado, né? Tanto em indústria de mineração, indústria de alimentação, né? É bastante utilizado essas peneiras, tá? Então, uma forma de você controlar, né? Você verificar periodicamente como está a peneira, ou fazer a calibração também, né? Utilizar projetor ou microscópio de medição, tá? E com microscópio com câmera e programa já facilitaria bastante, tá? E no caso uma aplicação, né, para microscópio, estereomicroscópio, são, por exemplo, para verificar como é que está o material de isolamento do cabo, por exemplo, né, desses cabos aqui, tá? Então, como ele vai ampliar, né, a imagem, eu consigo visualizar se ele realmente está isolado, né, essa parte de dentro aqui, e como é que está também a composição como é que está a característica do produto de isolação, tá? Bom, pessoal, já está chegando no final aqui, né? Então eu já apresentei aqui a nossa linha de projetor e de microscópio, né? Então vamos dar um resumão aqui, né, do que eu já apresentei até agora, tá? Então essa é a linha da Mitutoyo, né, de projetor de perfil série PJ, série PH e série PV, tá? Diâmetros, né, do vidro do anteparo de 300 até 500 milímetros, tá? Dependendo, no caso do projetor da série PH, ele aguenta mais pesos, né? É uma peça mais pesada. E o tipo de projeção, né? Vertical na linha PJ, horizontal na PH e vertical também na série PV. E os tipos de imagem, invertida, direta, tá? Então, como eu falei, existem projetores, né? Tanto para projeção de imagem invertida e direta. Microscópio, eu apresentei esses três modelos, né? Um estereomicroscópio e dois microscópios de medição, tá? Uma característica, né, que esse MF aqui, né, é um microscópio mais completo, né, ele consegue ampliar até 2.000 vezes a imagem, tá? E as aplicações, né, tanto para microscópio projetor, né, eu posso fazer medição ou comparação, né, e também fazer aquelas medições dos elementos geométricos, né, como diâmetro, distância, ângulo, posição, e utilizando o contador QMData 200 eu consigo fazer um pouquinho além, né? Eu consigo fazer mais medição de outros tipos de cotas também. E as vantagens, né, do projetor, né, e do microscópio, né? Em relação a equipamentos de medição por imagem, tá? Ele tem um custo menor, né? Ele é mais fácil de operação, se for um projetor simples, não precisa nem de treinamento, né?
e dependendo do microscópio também não precisa nem de treinamento, tá? Ele é um sistema expansível, ou seja, você consegue depois colocar processador de dados como QMData 200, sistema de câmera, programas também, tá? É um equipamento para fazer medição rápida, né? Ou seja, equipamento muito bom para deixar na linha de produção, tá? E comparação também, né? Você consegue fazer medição por comparação. E por último, né, não tem nada a ver com o produto, mas é importante falar de calibração. Quer dizer, tem tudo a ver com o produto, né, mas não vou falar do produto, mas sim da calibração. Né. É importante você ter o seu equipamento calibrado, né, para ver se ele está medindo corretamente. No caso do projetor, né, eu preciso ver se ele está ampliando a imagem corretamente, né? Isso é uma das características, né? Outra é se na movimentação da mesa, né, para você fazer a medição, se ele está realmente também contando certo, tá? E também tem a questão do ângulo, né? Se ele está medindo o ângulo corretamente, tá? No caso do projetor, eu consigo fazer o ajuste dessas 3 características, tá? Então, por exemplo, né, eu estou utilizando uma lente 10 vezes aqui, tá? Então, se eu tenho uma peça de 10 milímetros, né, aqui na tela de projeção tem que estar, né, com 100 milímetros, tá? Então, é importante verificar, né, periodicamente se o equipamento ele está projetando corretamente, tá? E a mesma coisa, se eu tiver uma peça aqui de 100 milímetros, né, eu zero numa extremidade, movimento a mesa até a outra extremidade, tem que me dar os 100 milímetros, tá? Se tiver, tem como ajustar. Então, tanto essa parte de ampliação da imagem, o erro linear, o erro angular, tá? Tem como ajustar, ok? A Mitutoyo oferece sistema de calibração tanto rastreada quanto pela rede, tá? E os nossos técnicos, né, ele tem um know-how para fazer esses ajustes no projetor, tá? Então, se vocês precisarem também de serviço de medição, serviço de calibração, tanto de projetor quanto de microscópio, tá? É só procurar a gente e que nós temos os técnicos altamente capacitados para isso aí, para essa finalidade. Bom, pessoal, acabou, né, a apresentação do webinar. Eu vou voltar um pouquinho aqui para o chat agora, né, para interagir um pouquinho com vocês aqui, tá? Só um minutinho, deixa eu só alterar a minha tela aqui. Bom, pessoal, o Valentim está respondendo vocês aí, né? Depois eu vou dar uma geral em todas as perguntas aqui também. Qualquer dúvida, o meu e-mail é hiro@mitutoyo.com.br. Vocês podem estar me mandando, tá? Obrigado aí, pessoal. O Luiz Pacheco, o Richard, Caetano, o Vladimir da Total Fix. Um abraço aí. O Wagner. Pessoal, muito obrigado aí, tá? Na próxima semana também vai ter outro webinar, tá? Conto com a presença de vocês aí, ok? Ô, professor Murari, muito obrigado aí, tá? Um abraço. Queria mandar um abraço pro pessoal, pro seu Miranda. Seu Miranda, um abraço aí, tá? Tudo de bom aí. Rude, um abraço aí, Rude. Lucas, Gessé, José Guilhermino, César Moraes, Gabriel. Obrigado, Thiago. O José Oliveira, Mauro da MKS.
Ô Maurício, é só entrar no site da Mitoyo lá que você vai ver os próximos webinários também, tá? Obrigado, Rivaldo. Obrigado, Wilson. Pessoal do Paraguai, um abraço. Ô Thiago, é só se inscrever lá você pode entrar no site da Mitoyo e você pode verificar o próximo e se inscrever, tá? Obrigado, Sidney. Ô pessoal da VEG aí, um abraço. Ô abraço para os alunos aí do que é T3U, Senai Diadema, um abraço aí. Obrigado, Erasmo. Ô David, abraço aí pessoal do Senai aí, de Taubaté. Obrigado, Pietro. Abraço aí, Senai Mariano Ferraz. Sim, o certificado vai via e-mail, tá? Obrigado, Gessé. Ô Noronha, passa depois pra tomar um café aí, tá? Se estiver perto. Pessoal de Paula Souza de Guaratinguetá. Senhor Hayakura, professor do Chile. Oia. Abraço. Obrigado, Davi. Obrigado. Pessoal do Senai, Mário, Dedini. Obrigado, Thiago. Abraço aí. Olha o Lúcio aí. Obrigado, Alex. Oh, pode passar aí. Não tem pão de queijo, mas tem café. Ô, Valmir, obrigado. Valmira, desculpa. Ô, Valmir. Graças. Senai Suzana Dias. Nossa, tem bastante pessoal do Senai, hein? Senai de Pindamonhangaba também. Senai de Pompeia. Obrigado aí pela presença. Abraço aí pro pessoal da Metrologia, Eletrolux São Carlos. Obrigado, Eduardo. Mandar um abraço pra quem? Shaolin? Obrigado, Lucas. Ô, Gabriel Moura, um abraço aí. Pessoal do Senai do Amazonas, ai, ai, ai. Valmira Castro, tá certo. Um abraço aí.
Senai de Camaçari, ô louco, hein? Pessoal do Senai de Franca, abraço. Senai de Adema, obrigado, Caio. Obrigado, Noronha. Até a próxima. Santana de Parnaíba também, pessoal do Senai, obrigado, um abraço aí. Senai São José. Alfagoma Guaranésia, Minas Gerais. É isso aí. Ô Erasmo, um abraço aí pra todos aí do Senai de Jaraguá. Senai Joinville também, abraço aí. Pessoal, assim que, né, ficar nessa situação aí da quarentena aí, melhorar, estão todos convidados aí para vir até aqui a Mitoio, aqui de Suzano, no nosso showroom, tá? Conhecer os equipamentos, toda a nossa linha de produtos aí. Então, vocês estão todos convidados aí, tá? A gente vai ter o maior prazer de apresentar para vocês as nossas soluções, os nossos equipamentos, tá? Ô Cláudio, um abraço aí, pessoal da Mercedes aí. Escola Alemã do Chile. Muitas graças. Até a próxima. Senai Chocolaffer de Santo André também. Um abraço, pessoal aí. Senai Shunji Nishimura de Pompeia. Abraço, pessoal. Leonardo e Renato da FEMES. Abraço aí. Ok, pessoal. Vou encerrando aqui. Como falei, se vocês tiverem perguntas, podem enviar para o meu e-mail, tá? E depois eu vou passar um pente fino aqui no chat, né? E as perguntas que ficaram para trás aí, eu também vou estar respondendo aí, tá? Com certeza, César. Ficaremos muito felizes aí de receber não só você, mas todo mundo aí, tá? A gente sente a falta disso aí, né? De receber as pessoas e também visitar vocês aí também, né? Então vamos torcer para que volte a normalidade o quanto antes aí para podermos estar fazendo esse contato físico, né, com as pessoas aí, tá? Então vamos torcer para que volte ao normal o quanto antes aí. Ô Gerson, você tava aí, é? Abraço aí, cara. Obrigado aí. Tá? Se você tiver com café quentinho aí, eu vou um dia aí de novo aí, tá? Pra tomar um café aí. Abraço aí, Gerson.